Olá, queridos alunos! Como estão? Estão bem? Olha, a gente está aqui com mais aula interessantíssima para vocês. Olha só o nosso eixo. Números e operações. Nossos conteúdos são números ordinais. Sua função, a leitura e representação escrita por extenso dos numerais. Habilidade: escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza. Vamos identificar a posição de um objeto ou número numa série, explicitando a noção de sucessor e antecessor. Agora está na hora de estudar. Aqui, ó, os números ordinais são números utilizados para indicar uma ordem ou uma posição numa série. Exemplo: primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Eles são representados maioritariamente de forma abreviada. Desse jeito vão aparecer assim, ó: primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Quer dizer, ou seja, eles indicam a posição ou o lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou um conjunto. Olha este exemplo. Observe a posição das crianças na fila. Prestem atenção. Olha quem está primeiro. Ele é considerado o primeiro e assim sucessivamente na fila, ele vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Olha a posição dos alunos na fila. Olha como eles estão posicionados. Números ordinais dá essa leitura de você entender onde está a posição da pessoa na fila. Quem é o primeiro, quem é o último da fila, quem está no meio, quem está na frente, quem está atrás. Temos também a posição de um prédio. Olha a ordem dos andares. Nós temos um prédio que tem 15 andares, né? Olha esse prédio, ele é muito alto. Ele tem 15 andares, mas na ordem numérica, na ordem de a gente ler, de contar, nós não vamos dizer nós vamos dizer que ele é o primeiro andar. Segundo andar, ele mora no terceiro andar, o vizinho do quarto andar. O quinto andar, eu vou até o sexto andar, no sétimo, no oitavo, no nono, décimo. Chegou do 10 em diante, como eu falo, 11º, 12º andar, 13º, 14º e chegamos no último andar, que é o 15º andar. Olha que prédio alto. Você mora perto de um prédio? Na ordem numérica, nessa ordem de números ordinais, também nós podemos identificar uma competição. Quem chega primeiro? Quem chegou por último? Quem está em segundo lugar? Na corrida dos animais, que lindos animais essa corrida, tem uma linha de chegada que marca
onde eles vão passar dessa linha, então vai ser o campeão. E aqui nós temos um animal aqui que chegou em primeiro, mas nós temos outro animal que chegou em segundo, está identificado. E quem chegou por último? Olha quem chegou por último. Não seria surpresa, mas o jabuti chegou por último. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui também nós temos a ordem. Como é identificado, como nós conseguimos ver a ordem do primeiro até o último degrau. Quem está no primeiro degrau? Quem está no último degrau? Na posição aqui da nossa escada, nós temos de 1 a 10. De 1 a 10. Mas na hora de eu falar quem está no segundo degrau, eu não falo no degrau 2, eu falo no segundo. Segundo degrau, terceiro degrau, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono degrau. Para facilitar a comunicação verbal, estabeleceremos uma nomenclatura para os números ordinais. Como nós vamos falar para os números ordinais, sempre que um número é ordinal, utilizamos estes símbolos. Este símbolo aqui, ó, da letra O, nós falamos para o gênero masculino primeiro. Na letra A, falamos para o gênero feminino, letra A. Então, queremos identificar quando ele é masculino e quando ele é feminino. Eu digo primeiro ou primeira. Primeiro o menino, segundo o menino e primeira para quando eu vou me referir ao feminino. Então, quando você vai falar, você sabe que tem duas nomenclaturas. O primeiro e a primeira. Vamos para o nosso próximo exemplo? Vamos conhecer a escrita dos números ordinais. Olha que lindo números ordinais, né? Quando nós temos primeiro, vou subir um pouco aqui, só para escrever que quando eu escrevo primeiro e quando eu tenho a letra A, eu escrevo primeira. No exemplo aqui, eu só tenho como primeiro. Mas você vai poder depois identificar quando é que você fala a primeira. Aqui, vamos fazer uma leitura? Vamos fazer uma leitura aqui? Vem comigo fazer essa leitura. Vem comigo compartilhar comigo esse momento. Olha, quanta leitura para a gente fazer. Vamos lá? Então, eu leio primeiro e a escrita do primeiro, segundo e a escrita do segundo, e assim sucessivamente, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Chegou no 10, eu falo décimo. E quando chega no 11, como eu vou falar quando eu chego no 11? Como você fala? Você já conseguiu entender? Como você fala quando chega no 11? Vamos lá então. Chegou no 11, eu falo décimo primeiro. Vamos fazer a leitura. Décimo primeiro. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e assim sucessivamente. O 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º.
Chegou no 20, eu falo vigésimo. É assim que você vai ler. Vigésimo. Do vigésimo em diante, nós vamos passar para o trigésimo. Chegou no 30, no trigésimo. Olha o 40 como eu leio. Então, quando ele está nessa ordem de números ordinais, ele não é mais 40, ele é quadragésimo. Olha, quadragésimo bonito. Quinquagésimo, o 50, né? Lá no 60 eu falo sexagésimo. Septuagésimo no 70. Octogésimo. Nonagésimo e centésimo. Chegou no 100. Chegou no 100. Centésimo. Então está aí toda essa explicação, esse esclarecimento, esse trabalho bonito de você entender esses números ordinais. Esses números ordinais indicam onde você está na sua fila, qual é a sua chegada na escola. Eu cheguei primeiro, na fila eu cheguei segundo. Não, eu sou o terceiro, fulano chegou último. Né? Como você já consegue identificar aonde está a sua posição, o seu lugar. E na nossa próxima imagem, demonstra isso. É um pódio. O pódio, ele está escrito em números cardinais, aquele que só dá o número, a quantidade, né? Aqui, ó, esse primeiro, o 1, o 2 e o 3. Mas na hora de fazer a premiação, quem está no 1? É aquele que tirou em primeiro lugar. Olha aí a taça dele, tirou em primeiro lugar. O segundo lugar fica um pouco mais abaixo do primeiro e o terceiro lugar fica um pouco mais abaixo, né? Importante é que todos são campeões, que todos estão estudando, que todos estão tirando essa dúvida muito esclarecedora. Tá entendendo? Tá ficando bom? Tá interessante? Então vamos para mais um exemplo. Olha aqui, agora nós vamos falar se eu tenho uma ordem, um número que eu vou manter ele na ordem, eu também tenho um antecessor desse número. O antecessor de um número é aquele que vem antes. Olha, aquele que vem antes. E o sucessor, né? O sucessor é aquele que vem depois do número. Antecessor, antes. Sucessor, depois. Nós temos o número 18. Olha o número 18. Quem vem antes de 18? Sim, isso mesmo. Olha aqui, o número 17. Quem vem depois de 18? O depois. Depois aqui, ó. Depois de 18, o 19. Isso, o número antecessor que vem antes. E o sucessor, o número que vem depois. Podemos esclarecer mais um pouco essa tua dúvida? Vai tirar tua dúvida? Vai? Então vem, vamos fazer mais um exemplo para te entender melhor. Então vamos lá. O antecessor. Vamos dar uma olhada quem é o antecessor daqui desses numerais? É aquele que vem antes. Antes do 3. Quem vem antes do 3? O 2. Quem vem antes do 2? O 1. Muito bem, já entenderam, né? Já sei que na próxima já sabe responder. Agora vamos lá. Aqui é o número 6. Quem vem antes do 6? O 5. Quem vem antes do 5? O 4. Muito bem, identificamos aqui o antecessor. Agora vamos identificar nesses numerais aqui o sucessor. O sucessor de um número é aquele que vem depois, né? Tem um número, eu tenho o número 3 aqui como exemplo. Depois do 3, o 4. Depois do 4,
O 5. Vamos demonstrar que esse número 6, depois do 6, é o 7. E depois do 7, o 8. E assim sucessivamente. Depois do 8, o 9, o 10, o 11. Que legal! Já entenderam a nossa explicação? Já entendeu a ordem do número? Quem vem antes? Quem vem depois? O que você entendeu? Você chegou antes, tu é um antecessor, tu é antecessor. Meu número 2, eu sou antes do 3. Meu número 4. E assim você vai entender a sucessão dos números e o antecessor deles também. Vamos para essa explicação aqui, que vai fazer você tirar todas as tuas dúvidas. Vamos lá. Olha o número 4. Tem aqui um número identificando o 4, né? Esse número 4 nós vamos identificar com esta cor, né? O 4. Quem vem antes do 4? Quem vem depois do 4? Vamos lá ver quem é? Sim, já entenderam antes do 4 quem é? Sim, isso mesmo, o 3. Depois do 4? 5, já tinha respondido, né? Que bom! Vamos para o próximo número. Nosso próximo número é o 28. O antecessor de 28, quem é? E o sucessor de 28? Nossa, como você está esperto hoje. É isso mesmo. Vamos lá, quem é? Muito bem. Antecessor de 28, 27. Sucessor de 28, 29. Vamos para o próximo número e sei que você vai acertar. 45 é o número que vem antes de 45. 44, o número depois, o sucessor de 45 é 46. Muito bem. 63, o antecessor, aquele que vem antes de 63, quem é? E quem vem depois, que é o sucessor? Muito bem, 62 e 64, o antecessor e o sucessor de 63. Vamos agora para o número 100. Olha, quero ver quem vai acertar. Antes do 100 e depois do 100, o antecessor de 100 e o sucessor de 100. Muito bem, acertou. O antecessor de 100 é 99 e o sucessor de 100, 101. Muito bem. Agora que você já conseguiu, que você já tirou sua dúvida, muito bem. Vamos exercitar. Aí estão as nossas perguntas. Aí está a sua atividade, o seu exercício, que você vai agora comprovar que você tirou todas as suas dúvidas. E na nossa primeira pergunta está dizendo assim, ó: observe os carros de corrida, olha os carros de corrida, e marque um X nas respostas certas. Nas respostas. Então, vamos ter mais de uma resposta, né? Você vai observar os carros de corrida e marque a resposta certa. Vamos lá. Letra A. Qual a posição de largada do competidor brasileiro? Você vai observar, você vai olhar para os carrinhos e vai ver qual é a posição do competidor brasileiro. Na letra A. Na letra B, você vai marcar com um X qual é o carro que está em último lugar. Vai olhar para os carros que estão na competição e vai ver qual está em último lugar.
Nossa próxima pergunta vai ficar aí no ar para você ficar exercitando, fazendo sua atividade que eu sei que você já sabe. E diz assim, ó, escreva os números ordinais que vêm antes e os que vêm depois. O número está no meio e você vai dizer em números ordinais quais são os números que vêm antes e o número que vem depois. Antes de 23 e depois de 23. Nossa próxima pergunta é assim, ó. Responda escrevendo os números por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever mesmo com as letras que você já aprendeu na escola. Você sabe ler, sabe escrever? Não sabe? Pede ajuda. Mamãe, papai, titio, vovó, me ajuda. Como eu escrevo? Na letra A, você vai escrever antes do terceiro está o... Isso, você vai responder e vai escrever com palavras. Letra B, depois do sétimo vem o... responda aí. Letra C, antes do sexto está o... E na letra D, depois do 20º vem o. Vou te esperar para a gente corrigir daqui a pouco. Vamos resolver?
Vamos resolver? Então, agora que já dei um tempo para vocês resolverem, já estudaram, já conseguiram tirar aquela dúvida, conseguiram, né? Com a ajuda dos seus pais, com a ajuda dos seus irmãos, de quem está em casa nesse momento com vocês. Vamos lá ver quem acertou? Então vamos! E a pergunta é essa daqui, ó. Observe os carros de corrida e marque um X nas respostas certas. Quem acertou a primeira? Vamos lá? A letra A pergunta qual a posição de largada do competidor brasileiro e qual é. Olha a resposta que você eu já imaginava que você ia dizer essa. Você é muito inteligente. Na letra B também, qual é o carro que está em último lugar? O carro que está em último lugar é o 10º. Está lá no último, foi o último a sair. Vamos corrigir a próxima. Então vamos lá? Vamos corrigir aqui. Que eu tenho 23º, então eu vou fazer quem é antes? 22º. Depois, 24º. Olha, e antes do quarto, antes dele, você acertou, é o 3º. E depois dele, o 5º lugar, o 5º na posição que você acertou. Olha, agora nós vamos de 11º. Antes do 11º, eu tenho o 10º. E depois do 11º, eu tenho o 12º. Não esqueça dessa nomenclatura, que nome bonito. Muito bem, 28º antes dele é o 27º. E 29º depois dele. Antes do segundo, olha que maravilha, antes do segundo eu tenho o primeiro. Depois do segundo eu tenho o 3º. E assim sucessivamente. Olha aqui mais um número interessante. 37º. E antes dele, 36º. E depois dele, que é o sucessor, 38º. E nosso último número aqui, isso é ele mesmo, 16º. E antes do 16º, temos o 15º. Depois do 16º, o 17º. Olha aí, ó. Então, assim foi a resposta dessa pergunta. Vamos para a próxima. Muito bem, responderam todos direitinho. Responda escrevendo os números por extenso. Olha na letra A como ficou. Antes do 3º está quem? O segundo. Letra B diz assim, depois do 7º, depois do 7º, o 8º. E na letra C fala antes, olha, antes do 6º. Antes do 6º, por extenso, o 5º. E na letra D, depois, olha, é o depois, é o sucessor. Do 20º vem, depois do 20º, vem 21º. Então, essas foram as respostas do nosso exercitando. Agora vamos lá. Só para completar mais um pouquinho, só para a gente aprender mais um pouquinho,
Vamos para um pequeno resumo. O nosso resumo está aí, ó, mostrando um prédio, um grande prédio com vários andares. Esses andares têm uma ordem, eles seguem uma ordem. Quando você entra no elevador, você diz para onde você vai? Para o 10º, para o 5º andar, para o 22º. E quando você vai subindo, vai aumentando. Então, tem um número que vai dizendo para onde você vai. E aqui nesse prédio tem, olha, do primeiro, como nós explicamos daquele momento, até o 15º andar. Né? Você vai fazer toda uma subida dele aqui, ó, né? Para você chegar até o último andar. Esse elevador aqui deve estar com algum problema, né? Olha aqui, a professora não tem uma coordenação, mas, enfim, ele chegou lá no 15º andar. Aqui o primeiro vai passar por todos eles e até chegar. Tem vários tipos de prédio que tem uma quantidade grande de andares. Tem outros que tem menores. No nosso próximo exemplo, que você já viu, vamos rever aqui, olha só, é uma corrida de animais, cada um na sua posição, qual é a posição, quem ganhou, quem chegou por último, linha de chegada. Então, você identifica aqui quem chegou primeiro, quem está chegando por último, quem é o segundo, quem correu mais. Você lê, você consegue encontrar quem são os competidores, a linha de chegada. Isso é muito bom, você já faz isso, você já compete, você corre. E na subida dessa escada, olha o resumo. Se fôssemos perguntar para você, qual é a pessoa que está com a blusa amarela, que está próximo, entre o 8º e o 10º? Qual é a escada, qual é o degrau dessa escada entre o 8º e o 10º? Muito bem, você viu que era o 9º, né? Olha, viu, encontrou, eu identifiquei, eu consegui ler onde está o que eu estava pedindo entre um e o outro. Então, se eu estou aqui no 9º degrau, quem está antes do 9º degrau? O 8º. Quem está depois do 9º degrau? O 10º. Dá para você fazer uma leitura que dá para entender quando você está antes, depois, quem é o primeiro, o 5º, o 10º e assim por diante. Aqui também relembrando que o antecessor é aquele número que vem antes. E o sucessor é o número que vem depois. Depois, o número é 18, antecessor e sucessor. E assim foi a nossa aula. Esse conhecimento tão bonito, tão interessante, essa aula que veio para enriquecer aí o teu conhecimento, para tirar nossas dúvidas. Vamos lá, vamos estudar, vamos assim ó, ficar juntinho da família, mas estudando, né? O que nós queremos é levar esse conhecimento, compartilhar com você desse momento que a gente está vivendo, mas levando o conhecimento aí, ó, compartilhando com você. Nós vamos te esperar para a nossa próxima aula, que vai ser também muito boa. Nesse momento, o que nós queremos? Agradecer a Deus e pedir a Deus pelos profissionais da medicina. Que Deus abençoe todos.